falar sobre Novembro Azul, uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem com foco no câncer de próstata. Muitos homens, a gente sabe, ainda têm resistência em procurar um urologista devido aí a tabus e preconceitos. Mas a consulta regular, gente, é essencial para o diagnóstico precoce, que pode salvar vidas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o doutor Ivan Selegato. Seja muito bem-vindo, doutor. Um prazer ter você aqui hoje. Obrigado, Roberta. É muito importante, com certeza, esse bate-papo que a gente vai ter hoje. É, com certeza. Ó, para começar então, vamos já respondendo uma pergunta aí. Por que de ter tanto tabu, né, envolvido nessa hora dos homens procurarem o urologista? Acho que o tabu vem principalmente por conta da onde é feito o exame, né, popularmente chamado toque retal. Então, acho que justamente quando fala em reto, ânus, acho que para o homem já existe uma violação da masculinidade, coisa que de fato não é verdade, né? Então, é justamente esse tabu que a gente tem que quebrar. Eu posso dizer que atualmente eu tenho visto, isso é muito bom, que a sociedade tem mudado um pouco esse tabu, né? Acho que de anos atrás, hoje em dia a gente tem visto que os homens estão cada vez mais preocupados. Então essa é uma coisa muito importante para justamente tirar esse preconceito, tirar esse conceito de que existe uma violação da masculinidade, coisa que, na verdade, quanto antes você fizer um diagnóstico, quanto antes a sua doença for diagnosticada, melhor e melhor vai ser o seu tratamento. É, com certeza. O diagnóstico precoce, como a gente sabe, para qualquer doença, né, salva vidas. Com Agora, certeza. falando sobre os principais fatores de risco para o câncer de próstata, quais seriam? Muito importante, cada vez mais a gente sempre tem alguns fatores que eu falo que são desencadeadores ou, na verdade, são facilitadores para qualquer tipo de câncer. Então, quando a gente leva em conta o tabagismo, a gente tem que sempre lembrar, esse é um fator geral. Obesidade, sedentarismo, aumento de massa do ponto de vista de tecido gorduroso, a síndrome metabólica, que é justamente o aumento dos lipídios, hipertensão, todo um compilado, isso tudo vai contribuir de uma maneira geral. Mas eu sempre gosto de frisar os que são especificamente da próstata e justamente onde a gente vai conseguir atuar. A genética que é muito importante. Então, dentre os fatores de risco, a gente sempre tem que lembrar que todos os pacientes que têm algum histórico familiar têm que ficar atento. Vejam que alguns dados mostram que pacientes que têm parente de primeiro grau, ou seja, um irmão ou um pai, se ele tiver um desses parentes com câncer de próstata, com histórico de câncer de próstata, esse paciente já tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Caramba! Se por acaso, Roberto, ele tiver 2 desses parentes, ou seja, ele tem um pai e um irmão, essa chance de 2 vezes vai para 6 vezes mais. Uau! Então, é muito relevante a genética influenciando dentro desse contexto. Infelizmente, genética a gente não consegue mudar. Então, é algo que nós temos que saber, pontuar e até o paciente já tem que colocar isso na consulta como orientação até para o médico. O outro fator também muito importante com relação ao câncer de próstata, fora, obviamente, o contexto ambiental, também está relacionado à etnia. Então a gente já sabe que os afrodescendentes têm um risco maior do desenvolvimento do câncer de próstata e também, caso ele ocorra, existe um risco também de maior gravidade desse tipo de câncer. Então, se a gente tiver que pontuar justamente, especificamente, eu tenho um histórico familiar de câncer de próstata, seja de parente de primeiro grau, seja pai e irmão, e também a etnia. Esses 2 são os principais. E aí, compondo todo esse risco, a gente vai levar em conta também, obviamente, a saúde, qualidade de vida, obesidade e tabagismo. Quando a gente fala então agora sobre os sintomas, né? Quais os homens precisam ficar atentos e procurar um médico? Mais uma pergunta muito interessante, que todo homem, sempre que a gente procura uma doença, nós procuramos sintomas. Vejam que no câncer de próstata, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, ele é totalmente assintomático. Nós queremos que ele seja assintomático. Por quê? Porque se ele é sintomático, se eu tenho um câncer de próstata que me gera sintomas, na maior parte das vezes eu já tenho uma chance de 95% das vezes de já ter um câncer localmente avançado, ou seja, esse câncer não estar mais na próstata somente, já estar acometendo estruturas ao seu redor, ou seja, o reto, alguns linfonodos, bexiga, então outros órgãos. Então, o que eu digo para todos os meus pacientes, não dá para esperar o câncer de próstata ter sintoma, dar sintoma nenhum. Por isso a importância, então, desse exame, né? Exatamente. E com que idade aí, né, os homens devem começar a fazer esse exame, doutor? Idealmente, é importante a gente retornar um pouquinho naquilo dos fatores de risco. Todos os pacientes
que não tem nenhum fator de risco, ou seja, eu não tenho nenhum familiar com câncer de próstata, a minha etnia não é afrodescendente, sou um paciente magro, não tenho obesidade, não sou tabagista, esse paciente deve iniciar seu rastreio a partir dos 50 anos de idade. Aquele grupo, aquele subgrupo na qual tem alguns fatores de risco que eu já até citei, ele deve começar 5 anos antes. Minha orientação para todas as pessoas, todos os homens que estão aí, até as mulheres também que vão, são aquelas que puxam um pouquinho os homens para as consultas. Justamente, não é necessário aguardar os seus 45 ou 50 anos pontual. O que eu mais recebo hoje em dia são pacientes que tenham, na verdade, uma preocupação muito intensa com a sua saúde. Então, os seus 35, 30 anos, não que nós vamos somente focar no diagnóstico do câncer de próstata, mas você vai ter um cuidado dentro de todas as doenças urológicas, que desde benignas até malignas, quando a gente está falando de câncer. Então, assim, eu acho que 40 anos seria uma idade perfeita para quem está buscando justamente uma prevenção, até com preocupação a parte oncológica. Se a gente leva em conta algumas diretrizes americana e europeia, já existe até uma discrepância em relação a isso. Alguns colocando já se iniciar aos 40 anos de idade. Então a gente está vendo que quanto mais precoce eu tiver, melhor o meu desfecho. Então fica aí a dica para quem está em casa, né? A importância de buscar atendimento médico a partir dos 40 anos seria o ideal. Doutor, muito obrigada pela participação. Imagina. Prazer falar com você hoje. Eu que agradeço.